É, todos estão me ouvindo? Sim, Sim. estamos ouvindo. Tá. Doutor Marcelo, bem-vindo à ABAME. Muito obrigado por aceitar o convite de participar desse encontro, né, desse bate-papo. Eu espero que o senhor goste dos seus apreciadores, entendeu? Da boa conversa e se sinta em casa. Fique à vontade e estamos aqui ansiosos para ouvir a sua explanação. Desculpe, estava sem o áudio aqui. Bom, presidente, obrigado aí pelas generosas palavras. Eu gostaria muito de agradecer o convite que foi feito aí pela instituição para que eu possa realizar esse bate-papo. Um agradecimento especial à nossa presidente, doutora Alessandra, e ao doutor Nilson Xavier, grande advogado, que está aí nos honra aí com a sua audiência. E também contribuiu para que esse nosso bate-papo aqui, que na verdade visa o fortalecimento e a comunicação que é permanente do Instituto da Mediação, não só da mediação, mas dos demais métodos adequados de solução de conflitos, como a arbitragem, a conciliação e a negociação. O tema da nossa conversa aqui que foi proposto é a mediação aplicável ao direito imobiliário. Eu já vou colocar como uma forma, logo de início, como uma forma de uma questão jurídica. A mediação seria aplicável ao direito imobiliário? A resposta é sim. E ao longo da nossa fala, nós vamos tentar aqui construir um raciocínio, uma premissa que a gente possa confirmar ou não ao final da nossa fala. Muito provavelmente o convite decorreu de um livro que eu lancei recentemente chamado Mediação Aplicável, que na verdade decorre de reflexões que eu venho fazendo no âmbito do doutoramento na Universidade de Coimbra, em Portugal. Nesse livro eu faço um estudo da aplicabilidade da mediação em relação a alguns temas que não envolvem o direito imobiliário, mais especificamente o rapto de menores, o meio ambiente, direito marítimo, saúde pública e contratos administrativos. E aí, numa conversa com o Nilson, ele me perguntou, mas e o direito imobiliário também é aplicável? Também é aplicável. Esse é um tema de um outro livro, de uma outra conversa. E aí surgiu a ideia desse nosso bate-papo de hoje. Então, é sim a mediação aplicável ao direito imobiliário, e vamos entender o porquê. O direito imobiliário, a gente sabe que é um ramo do direito privado que visa regular as relações jurídicas que têm por objeto um determinado imóvel. Pode ser um contrato de locação, pode ser um contrato de compra e venda a prazo. Nós temos hoje muitos conflitos que decorrem da relação entre as construtoras e as incorporadoras, né? Muitas vezes conflitos de vizinhança também, que tem o imóvel ali envolvido na relação jurídica. Em suma, o direito imobiliário já é um ramo de direito consolidado e que seguiu a lógica do conflito esses anos todos, e a gente vai tentar entender o porquê. Não é? É, a sociedade, de uma forma geral, pelo mundo todo, passou, obviamente, por todo um processo de estruturação. As sociedades de massa demandaram a existência de um ente público, né, que é o Estado. E o direito, como nós todos sabemos, ele é um instrumento muito importante dessa organização social, porque ele fundamenta, ele regula as relações e os desdobramentos e consequências de eventuais conflitos existentes, e aí nos mais variados temas, né? No crime, no civil, no administrativo, etc, etc. Com o surgimento dos ordenamentos jurídicos mais organizados, nós passamos a ter o fenômeno da codificação, né? Vieram os códigos e posteriormente se entendeu pela formalização da criação do Estado, o Estado no sentido de poder público, por meio de uma Constituição. Os ingleses chamaram de Magna Carta, né? As constituições que passaram a ser, vamos dizer assim, dentro de cada Estado nacional, a norma jurídica mais importante. E, a partir dela, isso se encontra em fundamento de todo o restante do ordenamento jurídico, deve estar fundamentado na Constituição, nos princípios constitucionais. Estaria a mediação em consonância, portanto, com esses princípios constitucionais? Com certeza, né? A própria Constituição, no capítulo que regula o Poder Judiciário, prevê lá uma série de medidas que visam a descentralização do julgamento dos conflitos. E o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade
da lei de arbitragem, firmou o entendimento de que os métodos adequados de solução de conflito, e aí não estou me referindo não só à arbitragem, mas também à mediação, à conciliação e à negociação, não ofendem o princípio da jurisdição una. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, nada obstante a criação dos códigos, depois da Constituição e toda a estruturação dos princípios constitucionais, nós delegamos ao Estado o poder de ser o grande garantidor da solução dos conflitos. Só que isso trouxe uma consequência. O judiciário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está abarrotado de processos. Então, há uma crise do sistema. E nós não vamos aqui cair na tentação de oferecer a mediação no direito imobiliário como um milagre, como uma pauta milagreira, e tampouco a demonização da atuação do Poder Judiciário. Ele é importante, vai continuar importante para o todo e sempre. E o que nós estamos propondo aqui é que medidas vamos dizer assim, que possam desafogar o Poder Judiciário, que possam fazer com que as pessoas exerçam melhor a sua autonomia, possam ser enxergadas com outros olhos, porque nós estamos falando aqui de um processo. E como todo processo, não existe mágica, ele é lento. Então, nós gostaríamos de fazer assim, uma primeira conclusão parcial, né? A estruturação dos estados levou a que a sociedade delegasse ao Estado, poder público, a solução dos nossos conflitos através da figura do juiz. Esse é um modelo que continuamos confiando, com seus graus de confiança que mudam Estado a Estado, mas o que nós estamos clamando é que esse modelo está em crise, porque o judiciário se tornou lento. Por quê? Porque ele está soberbado. Então, a pessoa se envolve num conflito e o conflito demora a ser decidido na justiça. E, por incrível que pareça, nada obstante a fortificação, a lei da arbitragem, estou falando já de décadas de existência, de 1996, a lei de mediação é de 2015, a lei federal 13.140. Mas todo ano a gente sabe que o Conselho Nacional de Justiça disponibiliza no seu site, né, a Justiça em Números, e o número de processos judiciais continua crescendo ano a ano. No último anuário, que é o de 2022, que analisa os dados da Justiça Brasileira em 2021, dá conta que 77,3 milhões, ou seja, 77 milhões e 300 mil processos, tramitam no Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, é um volume de ações muito grande. Aí você vai dizer, Marcelo, então não significa que a mediação, a arbitragem não está dando conta de desafogar o judiciário. Não é isso. Nós estamos falando de um processo que ele naturalmente é lento. Porque não se quebra uma cultura de uma sociedade que, durante anos, criou a expectativa, pelos motivos apontados, de que o juiz iria ser o grande solucionador do conflito, de uma hora para outra. Então, o ritmo de crescimento das ações já vem experimentando uma diminuição, mas vai continuar crescendo, e a gente espera que, em breve, com, vamos dizer assim, eventos como esse e tantos outros que a gente vê Brasil afora, que envolvam a fortificação de institutos como a mediação, a arbitragem, a conciliação e a negociação, possam ganhar cada vez mais corações e mentes. Porque a primeira grande porta de entrada dos conflitos, quem é? O advogado. E muitas vezes o próprio advogado ele não domina, ele não tratou do assunto desses institutos que se referem à solução adequada de conflitos na faculdade. Eu mesmo sou formado desde 1991, passei 5 anos na faculdade sem ouvir a palavra mediação. E aqui eu não estou inventando história, não, juro por Deus. A arbitragem se falava, porque você já se pensava ali num pré-projeto da lei de arbitragem. E a negociação, obviamente, a negociação é um comportamento que existe na sociedade desde sempre, mas não é no sentido que nós vamos tratar aqui como, vamos dizer assim, um método de solução de conflito. Era uma coisa mais econômica, comercial aí do dia a dia. E a conciliação era tratada no CPC, mas também dentro do viés da judicialização. Então, nós temos aí a necessidade de confiar neste processo. Eu sou um otimista, eu acho que o processo está em curso, não é motivo de desânimo. Eu mesmo tenho feito aí um curso de pós-graduação na Emerge, olha onde eu estou falando, da Emerge, a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eles abriram um curso de pós-graduação em Justiça Multiportas, ou seja, o próprio Tribunal de Justiça, a gente sabe que ali tem resistência aqui ou colar, mas mal ou bem a Emerge abriu as portas para o tema. Por quê? Por vários motivos, dentre eles a necessidade. Né? Hoje, muitos juízes, embargadores, julgadores têm a consciência de que a sobrevivência do sistema depende de desafogá-lo.
E nos conflitos imobiliários não é diferente. Nós temos os conflitos fundiários, especialmente, que envolvem posse e propriedade, são os que mais demoram na justiça. A vida média de um processo judicial no Brasil, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, está lá no site para quem quiser ver, Justiça em Números, é de 2 anos e 3 meses, é muito tempo. E nos conflitos fundiários é o triplo disso. Por vários motivos que não vai dar tempo nós aprofundarmos aqui, os conflitos imobiliários de uma forma geral e os fundiários que envolvem posse de propriedade e invasão de terra, eles demoram muito de serem solucionados. E por isso que esses institutos são tão importantes. Eu acho que vale a pena nós esclarecermos aqui rapidamente a diferença, porque há muita confusão entre esses institutos. Qual é a diferença entre mediação, conciliação, arbitragem e negociação? Não é? Quando é que eu aplico um e aplico o outro? É bom a gente enxergar que esses instrumentos de solução adequada de conflito, eles não são caixinhas que não se comunicam, em que no mesmo conflito eu não posso aplicar mais de uma caixinha. Ou seja, são instrumentos que estão à disposição do operador do direito. E no direito imobiliário nós temos a figura do corretor de imóveis, não é? Dos advogados especializados em direito imobiliário. Todos eles podem se formar, ter uma preparação, um treinamento na temática da solução adequada do conflito. Treinamento em mediação, treinamento em arbitragem, treinamento em conciliação e treinamento em negociação. É um equívoco pensar que isso retira campo de trabalho do advogado, ao contrário, isso abre portas, traz novos clientes. Qual o cliente que não tem interesse em que seu conflito seja resolvido com mais rapidez, com menos interfaces? E digo mais, qual é a forma de solução que permite uma solução mais customizada do conflito? É pela figura do juiz, que mal conhece as partes são sujeitas a um ritual, formação de provas, onde ao final um vai ganhar, outro vai perder, ou seja, o conflito vai continuar no recurso, e quando o recurso é julgado e uma parte uma ganha e outra perde, começa a guerra na execução. Quem é advogado sabe o sofrimento que é, que o processo não tem fim, porque o processo judicial, por incrível que pareça, ele acirra o conflito. Por quê? Porque ele tem uma lógica adversarial. Ele decide quem ganha e quem perde, mas o conflito está ali, ó, às vezes mais forte do que estava quando a lide foi deflagrada. E esses métodos adequados, eles têm a grande vantagem, especialmente a mediação, porque a mediação ela tem por escopo principal que esse terceiro, que é o mediador, ele opere no sentido de reconstruir o diálogo entre as partes conflitantes para que as próprias partes conflitantes, com o diálogo retomado, possam elas, por elas mesmas, encontrar o melhor caminho para resolver o seu conflito, ou seja, porque as próprias partes sabem, conversando olho no olho, aonde o seu calo aperta. Isso não é o juiz, não é o advogado, são as próprias partes conflitantes. Então, de todos os instrumentos, a mediação ela é a mais artesanal e, vamos dizer assim, a mais bonita por isso, porque ela consegue fazer as partes conflitantes se enxergarem o que é melhor para a vida delas, essa é a realidade. E, com isso, constrói uma solução duradoura. Isso significa que aquela relação conflitante não pode voltar a se tornar conflituosa depois de um tempo? Obviamente que não. Mas o diálogo já está aberto, ou seja, a possibilidade de um novo conflito ser resolvido sem necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário é muito grande. Então, vamos, como proposto, essa rápida diferenciação em cada um dos instrumentos para que os advogados, para que os corretores de imóveis que nos ouçam entendam bem a importância disso para a atuação profissional de cada um, a forma de abrir oportunidade de trabalho, inclusive, e novos clientes. Quando é que nós vamos aplicar a conciliação? A conciliação normalmente é aplicável quando não se tem ali, naquele conflito, uma relação jurídica perene. Ou seja, você foi no supermercado, com a relação de consumo, por exemplo, você foi no supermercado, comprou lá um produto bem defeituoso, ou a um shopping center. Não faz sentido você aplicar mediação e arbitragem. Ali um conciliador pode funcionar bem porque é uma relação jurídica, vamos dizer assim, não é uma relação jurídica de trato sucessivo. Já a mediação, ao contrário, ela é justamente adequada, propícia à solução de conflitos onde se tem uma relação jurídica prévia entre as partes. Por exemplo, ao nosso tema aqui, o direito imobiliário. Se o conflito surge no bojo de uma relação contratual, uma locação,
ou um comodato, ou um contrato de incorporação imobiliária, o sujeito comprou imóvel na planta, todas essas relações elas vão preexistir ao conflito. Então, a mediação entra bem aí como uma forma de solucionar conflitos pré-existentes, relações jurídicas de trato sucessivo. Que é a arbitragem? A arbitragem ela pode entrar quando a mediação falha, quando a mediação ela não tem, porque o mediador ele não é interventivo. Ele procura, através de técnicas de comunicação que nós vamos aqui e algumas outras técnicas que nós vamos aqui tratar rapidamente, retomar esse diálogo entre as partes, porque as próprias partes encontram os melhores caminhos para a solução do conflito. O árbitro não, o árbitro é um pouco parecido com a figura do magistrado. Ele é de confiança das partes, ele vai ser identificado, se ambas as partes concordarem, isso também é fundamental no mediador e conciliador, né? Tem que ter o consenso das partes para que aquele terceiro possa desenvolver o seu trabalho, mas na arbitragem vai haver uma decisão, não é? Vai haver um vencedor e um perdedor, mas tem a grande vantagem em relação à judicialização, porque o árbitro ele pressupõe que ele é um expert no assunto, ou seja, ele conhece bem. Então, árbitro num conflito imobiliário, certamente é uma pessoa que já trabalha há muitos anos, conhece bem o mercado, conhece bem os precedentes, conhece bem a jurisprudência, sabe como é que funcionam os atores do mercado imobiliário. Então, a margem de erro de uma arbitragem é menor, por isso, do que de uma decisão judicial. Obviamente, se um desses métodos funcionar, a solução judicial ela está sempre ali à disposição, garantida constitucionalmente. A negociação, na realidade, é quando as partes tentam solucionar o conflito sem intervenção de terceiro nenhum. Isso é o que se chama aqui dentro das chamadas ADRs, ou em português as MASCs, né? Mediação, arbitragem, os métodos adequados de solução de conflitos, conciliação, a mediação, a negociação e a arbitragem, elas têm essa diferenciação. Não é? Conciliação, vamos aqui repetir para isso ficar bem claro, porque é muito normal que se faça aí uma mistura de conceitos. Embora os institutos sejam permeáveis, eles possam ser aplicados mais de um instituto no mesmo conflito, especialmente arbitragem e mediação, não significam a mesma coisa. A conciliação ela é para aquelas relações jurídicas instantâneas, que não são de trato sucessivo. A mediação, ao contrário, e a arbitragem são para relações jurídicas onde há já uma relação entre as partes pré-existentes, são perenes ao longo do tempo. E a negociação envolve qualquer tipo de relação jurídica, desde que as partes tentam solucionar o conflito sem intervenção de um terceiro. Em países como os Estados Unidos, a mediação e a negociação são tratados meio como expressões sinônimas. Não é? E por que isso acontece? Porque se o mediador ele não é uma figura interventiva, ele visa a restabelecer a comunicação entre as partes, significa que quando essa comunicação ela é restabelecida, já que ele, mediador, não é interventor, ele não pode ditar a solução, ele não pode fixar a solução, a partir dali desenvolve. Num determinado momento das sessões de mediação, vai se desenvolver o quê? Uma negociação. Não é? Então, a negociação e a mediação eles estão umbilicalmente interligados, porque a função do mediador não é negociar pelas partes, as partes negociam entre elas com a ajuda do mediador. Né? O mediador é o terceiro que vai incentivar o diálogo através da aplicação de técnicas que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, assim, resumindo o que foi dito da nossa ópera, a mediação aplicável ao direito imobiliário até este momento, qual é a conclusão que nós podemos chegar à segunda? É de que esses métodos adequados eles têm essa característica de serem mais customizados à situação de cada pessoa, porque quando se fez a lei, o legislador se trancou no seu gabinete para descrever lá o artigo do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo do Código Penal, ou do Código Tributário, do direito empresarial, não se pensou na situação específica do João, do José, da Maria, da empresa X, Y, Z. E a conversa direta entre os conflitantes, com menos formalismos, uma procura com a aplicação de uma escutativa e outros instrumentos que nós vamos aqui desenvolver rapidamente, tende a ser uma solução mais eficaz e que resolve o conflito, não apenas o processo, como é na judicialização, mas resolve o conflito em si e cria caminhos
para que novos conflitos surjam e possam ser solucionados pelo diálogo direto entre as partes. Se alguém quiser, pode fazer alguma, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode enviar aí no chat sem problema nenhum. Que a gente lê aqui e fala. Como eu estava dizendo, como existe uma cultura que ainda é prevalente, que é a cultura da judicialização, o advogado é importante, porque ele é procurado e o cliente ele procura o advogado na perspectiva de quê? Que o assunto vai ser resolvido na justiça. Então, o advogado ele tem que ter o preparo para convencer o cliente, o que nem sempre é fácil, de que o melhor caminho para resolver aquele conflito pode não ser a justiça. Essa hipótese não está excluída, mas se pode ter um caminho mais rápido, mais barato e que vai diminuir o estresse na relação com o outro conflitante. Evita uma solução que é céu e inferno para o outro lado. Vão ficar ali as duas pessoas, vamos dizer assim, num ponto de equilíbrio e vão perceber aquela solução como uma solução justa e não de ganha-perde, ao contrário, uma solução que se chama de ganha-ganha. Ou seja, quem ganhou e quem perdeu? Não, ninguém ganhou e ninguém perdeu. As duas partes saíram satisfeitas. Isso que é o mais importante. Então, esse é um grande diferencial dos métodos adequados de solução de conflito, é possibilitar um sentimento das partes de que elas não perderam. Ou seja, elas fizeram o que era melhor para elas, não é por bondade, não é por proselitismo, e a outra pessoa conflitante ter essa mesma sensação. Como essa cultura ainda é prevalente, como eu dizia, existe um sistema chamado sistema multiportas. Por que ele é multiportas? Porque muitas pessoas vão ao judiciário por desconhecerem essas alternativas. Os próprios advogados, muitas vezes, não têm o preparo para lidar com elas e vão para a justiça. Então, nada impede que o assunto, estando judicializado, nada impede que se possa, no curso do processo, ao contrário, né, o Código de Processo Civil de 2015, todos nós sabemos, prevê lá a audiência de mediação / conciliação após a apresentação da petição inicial, antes do curso do prazo da contestação, e isso, obviamente, que é aplicável aos conflitos imobiliários sem nenhum problema. Algumas perguntas que já me foram feitas numa palestra anterior, né, que talvez seja de interesse de muitos aqui ou de todos. O corretor de imóveis, ele pode ser um mediador? Pode. Mas ele não deve vestir os dois personagens ao mesmo tempo. Naquele conflito, ou ele é o mediador, ou ele é o corretor de imóveis. Ele pode ser profissionalmente um corretor de imóveis, mas nada impede que ele tenha uma formação em mediação e passe a atuar como mediador. O advogado ele não precisa necessariamente ser o mediador, mas se ele tem a formação de mediação, de conciliação, se ele conhece as técnicas, ele pode empregar aquilo em favor do seu cliente, no processo dele, administrativo, no processo judicial, para tirar o processo da litigiosidade e trazer para o consenso, ou mesmo numa solução extrajudicial, pré-processual, o conhecimento das técnicas para aplicação da arbitragem, da conciliação, da negociação e da mediação é fundamental o advogado conhecê-las para exercer bem. Existe, nesse sistema multiportas, portanto, várias possibilidades de se resolver o conflito extrajudicialmente. Pode ser no âmbito de um processo em curso, pode ser antes da instauração do processo, daí vem a aplicação pré-processual ou incidental da mediação, e ela pode ser também direcionada para os chamados sejusques. O que são os sejusques? Não é uma previsão aí da Lei 13.140 de 2015, também tem referência na resolução do CNJ 125, né, que é uma resolução muito importante, vou repetir aqui, resolução CNJ 125, que trata aqui do nosso tema, que prevê os centros judiciários de solução consensual de conflitos, os sejusques. Nada impede que a parte peça a atuação dos sejusques ainda na fase pré-processual. Então, seja numa ação em curso, seja numa fase pré-processual, no âmbito do direito imobiliário, nós podemos aplicar, sem problema nenhum, o Instituto da Mediação. O corretor, se ele está atuando como corretor, ele tem direito à comissão, que vai ser paga por uma das partes. E isso retira dele a condição ética de ser um mediador
porque o mediador tem que ser uma pessoa imparcial. É um dos atributos que deve ter o mediador. Então, você que está me ouvindo, que é um corretor de imóveis, se você pode ser um mediador, porque para atuar numa mediação extrajudicial, basta que você tenha capacidade para os atos da vida civil. E para ser um mediador judicial, é preciso que tenha uma formação universitária já concluída há 2 anos e que também tenha passado por um curso de formação do ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ou por uma outra escola que seja reconhecida por um tribunal do país. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a EMERG, que é um exemplo. Mas veja, ali você é o mediador, não pode ser o corretor. Ou você é o corretor ou você é o mediador. Não pode vestir metade do uniforme de corretor e metade do mediador, que isso vai dar problema ético para você. Então, passe por um curso de formação. Isso é outra coisa importante, que muitas pessoas dizem, pensam, se a lei diz que eu posso ser que já me permite ser um mediador extrajudicial, já que eu tenho capacidade para os atos da vida civil, eu não vou me preparar, mas ele não vai conseguir ser um bom mediador. Ele vai perder a confiança do cliente. O cliente você pode perder, ele não vai propagandear bem o seu trabalho, você vai ter dificuldade de arrumar novas frentes de trabalho. Existem entidades privadas que fazem preparação e mediação, né? A mediação ela também pode ser solicitada ao mediador ad hoc, autônomo. Não precisa ser necessariamente as chamadas câmaras privadas de mediação. Isso é outra coisa muito importante dizer. Nós temos aí várias câmaras que são que algumas, inclusive, são especializadas na matéria imobiliária, né? Não vou aqui mencionar nomes para não fazer propaganda, que não é o nosso objetivo aqui, mas existem câmaras privadas focadas na temática imobiliária e que fazem um trabalho muito importante, muito interessante, né? Não só no direito imobiliário, mas nos demais ramos do direito. Mas você não é obrigado a procurar uma câmara, você pode procurar um mediador ad hoc, né, autônomo, que tem a formação que você confia. O mais importante é que as duas ou mais partes envolvidas no conflito, concordem com a atuação daquele mediador, que pode ser mais de um. Pode ser mais de um mediador, mais de um árbitro, mais de um conciliador. A negociação, como foi dito, é feita entre as próprias partes e o conflito pode envolver mais de uma parte também. Então, é importante ressaltar a complexidade desse sistema multiportas, né? Ele é multifacetário, envolve a atuação de vários atores e, no caso específico da nossa fala aqui do direito imobiliário, tanto o advogado quanto o corretor podem atuar como mediadores, mas é importante que eles estejam preparados num desses cursos que são reconhecidos pelo CNJ ou pelo ENFAM. Né? Por quê? Porque lá você vai aprender... O que você aprende nesses cursos? Né? Não é só uma intuição, não é só um jeitinho. Eu já nasci com um talento para ser um mediador, eu tenho uma personalidade tão conciliadora. Isso ajuda muito, de fato. Não é? Os talentos são natos, mas é preciso conhecer a técnica para você otimizar bem o seu talento. A escuta ativa ela é importante, muito importante para o mediador, porque se ele não pode ser uma figura interventiva, o foco dele é conseguir que as partes retomem o diálogo, ele vai sentar com as partes na primeira sessão de mediação, na segunda, isso, mas vai depender do contexto, e vai ouvir as partes, mas ouvir com atenção. Imagina uma sessão de mediação, a parte está falando, está botando para fora, né? Todo aquele conflito, e a outra parte está ali ouvindo, e o mediador está olhando para o celular, não está prestando atenção, está olhando no horizonte. Então... E não é só escutar de forma simpática, né? Se faz uma diferenciação entre a escuta simpática e a escuta empática. Você tem que buscar entender, prestar atenção, ser atencioso e procurar identificar a necessidade daquela pessoa, que muitas vezes a posição da pessoa no conflito não tem a ver com a necessidade dela. Muitas vezes ela está ali no conflito por uma picuinha, por uma mágoa, mas a necessidade dela é outra, não é? Às vezes ela está numa posição defensiva, mas o mediador, se ele tiver uma escuta ativa e souber as demais técnicas, nós vamos anunciar daqui a pouco, ele vai conseguir desarmar esse espírito e botar a posição no lugar certo, que é a posição da necessidade. No caso aqui do direito imobiliário, muitas vezes a gente vê nas compras e vendas de imóveis que às vezes a pessoa quer um preço irreal para o imóvel dela, porque ela está confundindo a posição dela com a necessidade.
Muitas vezes a venda do imóvel decorre de um processo de separação, está magoado com a esposa, ou a esposa está magoada com o ex-marido. Então, não quer a venda do imóvel, bota num preço absurdo. E muitas vezes o mediador consegue convencer a pessoa de que ela está trabalhando com ela contra o próprio interesse dela. Porque a venda daquele imóvel, muitas vezes, é a virada de página que a pessoa precisa na venda dela, na vida dela. Para que ela possa olhar o futuro, olhar para frente e buscar o que todos nós buscamos, que é uma vida de paz, de tranquilidade, né? A busca eterna da felicidade. O uso do rapport, portanto, pelo mediador, é um termo em francês que significa buscar uma empatia, ou seja, conquistar a confiança das partes. Não é? Se o mediador não conseguir isso, ele não vai conseguir ter êxito no seu trabalho. Tá? Então, ser atencioso, ele tem que saber que a parte A e a parte B do conflito tem que enxergar ele como uma pessoa imparcial. Um erro que é muito cometido pelo mediador é quando ele faz julgamentos. Ele ouve a história das pessoas, às vezes não precisa falar nada do mediador, ele faz uma careta, ele franze a testa como um sinal de desaprovação. Muitas vezes isso é o fim da mediação. Então, o mediador jamais pode ser um julgador. Ele pode estar ouvindo o maior absurdo do mundo, mas ele não pode criticar, ele não pode fazer julgamentos. E ao final da fala, o que ele pode utilizar é a técnica de parafraseamento, né? Parafraseado. Ele diz a parte: você realmente disse isso, 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 isso? Aí a parte, nessa hora, vai se dar conta de que disse um absurdo, vai dizer: mas eu disse isso? Não, eu fiquei na dúvida, mas se você não disse isso, você pode repetir. E aí você dá chance que a pessoa corrija aquele absurdo. Mas jamais criticá-la, jamais julgá-la. E com isso, o diálogo entre as partes vai sendo retomado. Às vezes o mediador usa essas técnicas, mas a solução, as partes não estão ainda encontrando caminho para que elas possam identificar o ponto de equilíbrio da solução do conflito dela. E aí surge também, nos cursos de mediação, quem fizer vai aprender, a técnica do brainstorm. O que significa isso? Né? A expressão em inglês, que significa uma chuva, uma tempestade de ideias. Não é? Sem censuras, o mediador vai instigando as partes que ofereçam ideias para a solução do conflito. O que você faria se ele estivesse no lugar do Beltrano? Faz a mesma pergunta para outra parte conflitante. E muitas vezes essa técnica do brainstorm consegue fazer com que as partes desenvolvam ideias que são aceitas pela outra para a solução desse conflito. Mas muitas vezes isso não é suficiente. O mediador pode usar também, fazer uso dos chamados cálculos. O que são os cálculos? São as sessões individuais, né? Aquela primeira sessão surgiu um impasse, ele não, as sessões de mediação não devem ser muito longas, tá? Porque depois de um tempo fica maçante e a coisa acaba não avançando, e ao contrário, pode ter retrocesso, então o mediador tem que ter essa sensibilidade. Por fim, a primeira sessão de mediação se sentiu que não vai ser profícua, marcar uma outra, mas aí sessões individuais, não é? Houve uma parte, houve uma outra, nesse aspecto, o mediador tem que ter um cuidado enorme, porque ele jamais pode comentar com a outra parte, com quem quer que seja, porque ele tem um dever de sigilo, né, que o outro dever ético do mediador comentar o que a parte disse na sessão individual. Mas conversar separadamente, especialmente quando o mediador conseguiu identificar que a posição da parte no conflito não está coincidindo com a necessidade dela efetiva. Ou seja, é a famosa retirada da picuinha do espelho de porco. E essa técnica é melhor empregada nas sessões individuais, porque está só o mediador e a parte, e a pessoa costuma se abrir mais. Né? Tem coisas que a pessoa fala para o mediador que não falaria na frente da outra parte. Então, ouvido separadamente, muitas vezes o mediador consegue ali identificar, ajudar as partes a encontrar esse ponto de equilíbrio. Uma outra coisa importante também, que é muito perguntado, né, em falas anteriores que eu fiz, destinada ao público que trabalha com a questão imobiliária, que tipo de contratos que o direito imobiliário utiliza, em que caso é utilizado mais a mediação, em que caso é utilizado mais a arbitragem. Não é? Eu fiz aqui um levantamento. A mediação ela vem sendo muito aplicada aqui no Rio de Janeiro para conflitos que envolvam a revisão de aluguel, conflitos entre construtores e condomínios, a respeito de problema de construção e agravamento
né, dos conflitos decorrentes dessa relação entre construtores e condomínios, conflitos de vizinhança e também em empreendimentos em construção, a chamada compra de imóveis na planta, a mediação tem sido muito eficaz, e nos conflitos envolvendo a incorporadora e a construtora. Já a arbitragem ela vai sendo mais utilizada quando há uma, vamos dizer assim, uma ineficácia da mediação. Isso é outra coisa importante dizer. Como eu disse no início, né, retomando agora, a mediação e a arbitragem não são compartimentos estanques, como a negociação e a conciliação. Como vimos, a mediação e a conciliação, elas são duas faces da mesma moeda, né? Porque o conciliador, ele retoma o diálogo entre as partes. Quando as partes passam a dialogar, o que é que elas estão fazendo? Estão negociando. Mas o fracasso da mediação, muitas vezes, leva à necessidade de quê? Da arbitragem. E aí, é uma prática que o mercado precisa estar atento, que muitas empresas já fazem isso, que é colocar no próprio contrato de compra e venda a prazo de imóvel, no próprio contrato de incorporação, no próprio contrato de locação, uma cláusula prevendo a mediação e depois a arbitragem. Ou ao contrário. Em suma, isso aí, a ordem dos fatores não altera muito o produto. O mais importante é se conseguir chegar à solução exitosa do conflito. São as famosas cláusulas MED-ARB, né? Pode ser mediação arbitragem ou ARB-MED, né? Arbitragem e mediação. Começa pela arbitragem e pode parar para depois de um tempo ir para a mediação. Às vezes a cláusula de arbitragem primeiro e a mediação depois funciona quando as partes estão muito resistentes a conversar, né? Quando a parte pressente de que ela vai se tornar um vencedor, um derrotado, ela prefere aí dar um tempinho aí para a mediação atrás daquela chamada solução ganha-ganha, em que se consegue encontrar um ponto de equilíbrio, não se tem ali vencedores e perdedores. Eu acho, presidente, que em linhas gerais, assim, antes de passar as perguntas, é o que eu tinha aqui para passar para os senhores, né? Em linhas gerais, concluindo aí, vamos dizer, pela plena aplicabilidade da mediação ao direito imobiliário por todos os agentes que atuam no ramo, quer pelos advogados, quer pelos corretores, quer pelos locatários, pelos locadores, pelos compradores de imóveis, pelas construtoras, pelas incorporadoras. O que é preciso é conhecer melhor o Instituto. Aqueles que tiverem interesse numa formação, os cursos estão aí mais variados, né? Tem instituições públicas e instituições privadas, e é continuar apostando nesse processo, que é todo santo dia, viu? Comunicar, comunicar, comunicar. Eu vejo com otimismo, né? Se eu olhar 30 anos atrás, quando eu me formei, olhar hoje, o quanto nós já avançamos, e falo para os jovens que estão desesperançados: ah, mas ainda está muito difícil. Não, não está difícil, não. Nós já avançamos muito, mas podemos avançar muito mais. Obrigado aí pela atenção de todos. Eu estou aí à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Ou depois, quiser me perguntar também no WhatsApp, nas minhas redes sociais, né? Eu tenho aí o Instagram, tenho o Facebook. E o meu WhatsApp, quem quiser anotar, é 21, Rio de Janeiro, 971909299. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Que Deus o abençoe. Doutor Marcelo, o senhor me ouve perfeitamente? Sim, senhor. É, eu me formei em 83. A única coisa que se ensinava para valer na faculdade é ganhar. Se alguém ganha, alguém perde. Era quase uma. Havia quase um repúdio geral a conciliar ou mediar, porque naquele tempo, os conceitos daquela época, você conciliar ou mediar era você admitir o seu fracasso como profissional. Eu já fui em várias ações que já teve, de despejo, quando surgiu a mediação, que você não ia direto para o juiz. Você se encontrava com um mediador do juízo e tentava-se ali, antes de ir para uma audiência com o magistrado, tentar chegar a algum acordo. Mas, muitas vezes, as partes queriam acordar.
mas o advogado de uma delas não aceitava. Eu não entendia muito bem. Depois é que conversando, me disse, não, eu não ganho honorários nesse acordo. Eu só ganho honorários se litigar. Então eu tenho que litigar, litigar e litigar, que só assim o cliente reconhece o meu trabalho. Quer dizer, o extrajudicial ou a mediação ou a conciliação ainda não é visto pela maioria das pessoas, não pelas empresas, né? Mas pela maioria das pessoas, como um trabalho efetivo do advogado. E como colocar isso para o cliente? Até porque também há sempre uma dúvida a respeito ou da mediação ou da arbitragem fora. Quer dizer, a gente vê muito isso nos filmes de advocacia, que há deliberações, que as partes arbitram um determinado juiz ou árbitro para decidir uma questão, já é comum. Mas, assim, eu particularmente sonho, porque quando eu comecei a advogar, eu era do tempo que o escrevente tinha funcionários particulares para cuidar, vamos dizer assim, da seara dele. Você recolhia as custas com o escrevente, você não recolhia as custas judicialmente. Então, você tratava com o escrevente tudo, e nada fora dali. E o tempo foi passando, foi mudando e tal. Mas eu também não vejo, assim, com muita sinceridade, o tribunal interessado nessas práticas, porque acho que, de uma certa maneira, quanto menos você estiver na justiça comum, e mais você caminhar no sentido da arbitragem ou da mediação fora do tribunal, significará também uma perda de poder do judiciário também, ou até da necessidade, como hoje existe ainda, de ter uma sentença, de fazer uma execução judicial. Eu gostaria de saber do senhor a sua opinião, se esse sentimento, embora o senhor seja mais otimista do que eu, né? Eu gostaria de saber do senhor o que, que o senhor pensa para os próximos anos, porque assim, toda vez que há uma modificação processual ou administrativa, é sempre para melhorar o processo. Não, vamos agora digitalizar todos os processos. O juiz vai ver pelo computador, vai citar, vai intimar, vai abrir prazo automaticamente, em 10 dias todo mundo está lá. Eu já tive casos de 4 meses, 5 meses, o juiz não se manifestar no processo digital. Aí fica difícil, assim, para esse advogado já idoso, assim, eu aceito as mudanças, porque quem não muda morre, né? Mas assim, eu olho com uma certa desconfiança. Queria ouvir a sua opinião. Olha, Fernando, quando eu falei que eu sou otimista, é porque só tem uma forma de você ser otimista neste tema. E tudo que você falou é verdade. É olhando isso como um processo. Se eu vou olhar, se nós, eu não sei quando é que você se formou, né? Eu me formei em 1991, tem muito tempo. Em Se eu olhar, 83. qual? Quando? Em 83. 83. Então você dá uma geração anterior à minha. Então, isso que eu falei, você deve ter vivido mais potencializado ainda. E quando o Brasil ali passou pela redemocratização, né, eu estava ali já no curso da faculdade, comecei a faculdade em 87, o que eu vivenciei ali? Não é? E é natural, aquilo não é nenhuma crítica, né? Nós agora temos que exercer a cidadania. Não é? Exercer a cidadania é o quê? Demandar o judiciário. Então, o judiciário passou a ser assim, um grande desaguadouro do exercício de direitos coletivos, difusos. Isso não necessariamente é ruim, mas são fases da história de um Estado nacional, certo? Houve um crescimento. Qual a consequência disso tudo? Que teve suas razões de ser na época. E volto a dizer, que não é uma crítica. O judiciário explodiu de processo, o processo está lento. A imagem do judiciário é muito ruim. Quando se pesquisa a razão, a morosidade é um grande motivo. O advogado,
que é o mais prático para ele? Por que muito ainda continua rodando na lógica da judicialização? Porque ele não quer desgaste com o cliente. Apareceu um cliente, se o cliente procura ele na expectativa de que o bom advogado é aquele que bota para quebrar, que ganha um processo rapidamente, ele vai incentivar isso preocupado com os honorários. Só que logo em seguida vem o quê? Vem o desgaste. Né? Todo mundo que advoga já há algum tempo sabe disso, porque a solução não vem rápida, muitas vezes não vem a favor, vem contra, e quando ganha não leva, porque a execução é lenta. E aí é a desgraceira total também. Então, assim, é sobrevivência tanto para o judiciário como para o advogado. E volta aqui, isso não é mágica. A solução judicial, ela sempre vai existir porque ela é inafastável, não só por força da Constituição, mas por força da realidade. Porque esses métodos não são mágicos. Eles podem ser todos aplicados de forma combinada, mas não necessariamente vai levar à solução do conflito. E se a parte não optou pela arbitragem, e o conflito precisa ser solucionado por uma iniciativa de uma delas, vai ser resolvido na figura do juiz. Então não há. Eu entendo, assim, eu converso com alguns desembargadores, não vou citar aqui o nome, que são mais refratários a esse assunto, outros são mais favoráveis. Dentro do próprio tribunal há divisões a esse respeito. Tem uma ala assim, mais audaciosa e outros são mais conservadores. Mas se nós enxergarmos que a vida é assim mesmo, né, eu não acredito em processos revolucionários, eu acredito em processos paulatinos, constantes e que vão mudando ao longo do tempo. E eu vejo essa temática que nós estamos aqui tratando, mediação, negociação, arbitragem, etc., como um processo lento, porque há resistências. Não se quebra a cultura de um povo de uma hora para outra. Mas, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu estou com 54 anos, sou advogado desde 91. Eu, profissionalmente, eu estou migrando. Eu vou dizer, eu trabalho com contencioso muito. Eu preciso pagar minhas contas. Mas, assim, eu estou migrando lentamente para uma advocacia que a gente chama de extrajudicial colaborativa. Né? Se nós fizermos uma pesquisa rápida no Google, a gente vai encontrar vários escritórios que são focados na advocacia colaborativa. Você vê. E nós vamos dizer o quê? Olha, eu vou trabalhar. Se você quer um advogado que resolva no conflito, você fica à vontade, não é meu caso. Mas, obviamente, que é razoável que, nesse caso, para você ter a credibilidade, você fixe um prazo para resolver o problema do cliente. Nem todo advogado pode trabalhar no êxito, né? Mas, assim, trabalhar no êxito por um curto espaço de tempo com o cliente pagando suas despesas, muitos advogados colaborativos estão fazendo. Mas também não ficam muito presos naquele assunto. Então, resolver em até um ano, a parte fica resolvida, fica livre para resolver conflituosamente, que certamente não vai resolver no conflito rapidamente. Então, assim, eu aqui encerro a minha fala, informando que foi um prazer aqui. Eu agradeço muito o convite do doutor Nilson, né, para participar aqui e da doutora Alessandra, presidente da BAM, participar aqui dessa nossa conversa. E muito obrigado, Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fique com Deus. Um grande abraço. Doutor Fernando, pode encerrar. Tá desligado o áudio. Seu áudio está desligado, doutor Fernando. Obrigado, Caroline. Eu quero agradecer ao doutor Marcelo pela fala, pela explanação, foi muito interessante. São assuntos pertinentes à advocacia recente, e a resolução que ele chegou de sair das ações, vamos dizer assim, mais é, de litigância, né, ir para a parte judicial, eu acho que é o caminho de salvação da advocacia, né? Trabalhar no sentido de evitar o máximo possível a judicialização de um conflito e tentar, através da negociação ou até de uma mediação, a encontrar caminhos para solucionar aquela divergência, eu acho que é o caminho que a advocacia vai perseguir nesses próximos anos, tendo em vista as dificuldades que nós temos no judiciário.
Novamente, eu quero agradecer em nome da nossa presidente da ABAME, doutora Alessandra, que não pôde estar presente por já ter um outro compromisso no mesmo horário, e agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que estiveram presentes e todos que tiverem interesse em que não sejam ainda associados, que queiram, por favor, nos procure, que nós estamos abertos. Fazemos isso atualmente através de meios não convencionais, né, não presencial, mas também temos essa mesma discussão e esse mesmo debate presencialmente também. Uma boa noite a todos, espero que todos tenham gostado e bom final de noite e de trabalho para vocês.